Economia 360. Oferecimento Serve Todos Supermercados. Use o WhatsApp 14 98146 8031 para receber as ofertas. Pascoaloto Serviços Financeiros. Grupo Euro 17. Nós fortalecemos a sua vida financeira. Apoio Ótica Diniz. Para você ser feliz. Lopes e Guedini. Seu escritório Tax Group para Bauru e toda a região. Fone WhatsApp 14 3208 0003. Seguro Saúde é Primo Seguros. Economia 360. Reinaldo Caféu, descomplicando a economia. Informações, mercado financeiro, agronegócios, finanças pessoais, tudo sobre economia. Com análises e comentários em linguagem simples e descomplicada. Economia 360. Apresentação, economista Reinaldo Caféu. E o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, decidiu manter a taxa básica de juros, a taxa Selic, em 15% ao ano. Essa decisão, tomada por unanimidade, reflete a cautela do Banco Central diante das incertezas fiscais e das pressões inflacionárias que persistem sobre a economia brasileira. De acordo com o comunicado do Copom, o cenário segue sendo marcado por expectativas desancoradas, projeções de inflação elevadas, resiliência na atividade econômica e pressões no mercado de trabalho. Além disso, o comitê reforçou que a política monetária deve permanecer em um patamar contracionista por um período prolongado para assegurar a convergência da inflação para a meta. A decisão do Copom é um sinal de que o Banco Central brasileiro está priorizando a estabilidade de preços e a responsabilidade monetária, mesmo diante de pressões políticas e sociais. Com a inflação ainda acima da meta de 3% ao ano, especialmente no setor de serviços, para citar um exemplo, o Copom considera que a manutenção da Selic em 15% ao ano é necessária para controlar as expectativas de inflação e evitar uma aceleração de preços. Como o IPCA, que é a inflação oficial, ficou em 0,09% em outubro, abaixo do esperado, poderia ser factível projetar redução na taxa de juros. Contudo, a falta de rigor fiscal por parte do governo federal, entenda-se alta da dívida pública, indica que o Banco Central manterá mesmo essa postura conservadora. Outro aspecto, como mencionado, é o fato da autoridade monetária buscar atingir o centro da meta, isto é, 3% ao ano, sendo que o IPCA acumula 4,68% em 12 meses. Portanto, mais um argumento para a manutenção do aperto monetário. O mercado financeiro projeta que a taxa de juros vai permanecer alta por mais tempo, com possíveis cortes apenas no início do ano que vem, quando a inflação e o risco fiscal estiverem mais claramente sob controle. Enquanto isso, o crédito segue caro e seletivo, os investimentos em renda fixa continuam atrativos e a economia está com sinais claros de desaceleração. Esta é a realidade. Muito bem, eu sou o economista Reinaldo Caféu, sejam bem-vindos à edição 43 do Economia 360, que tem o patrocínio de Serve Todos Supermercados, Pascoaloto Serviços Financeiros e Euro 17. Nós fortalecemos a sua vida financeira. O apoio do Economia 360 vem da Ótica Diniz, para fazer você feliz, Seguro Saúde com a Primo Seguros, Lopes e Guedini, seu escritório Tax Group para Bauru e região. WhatsApp 3208-0003. São parceiros do Economia 360, o Novo Termas de Piratininga e a Padaria Duque. WhatsApp 3879-4900. Os trabalhos técnicos são de Leandro Zacarim, a coordenação das redes sociais de Gustavo Cândido e hoje, excepcionalmente, não tenho aqui a participação do Marcos Caféu na nossa audiência, porque na série de 3 programas gravados, esse é o último, no próximo sábado a gente volta a fazer ao vivo, em função de alguns compromissos profissionais que eu assumi nos fins de semana. Mas o nosso programa é inédito. Você pode continuar interagindo e na semana que vem, ao vivo, nós vamos aí trazer a participação da nossa audiência. Vamos agora então aos destaques da edição de hoje do Economia 360. Os cuidados ao alugar um apartamento. Banco Central suspende o Drex. Inflação desacelera no mês de outubro.
O setor de serviços cresce 0,6% e varejo encolhe 0,3% em setembro. Chocolate brasileira destaque internacional. Cresce o cultivo de açaí no estado de São Paulo. Inadimplência atinge 8,1% no setor rural. Quanto tempo demora o cultivo do eucalipto? Afinal, alface tem ou não nutriente? Copom mantém a taxa de juros em 15% ao ano. Na agenda econômica da próxima semana, destaque para a prévia do PIB de setembro. E na entrevista do dia, eu recebo Fábio Bonacella. Ele é consultor em negócios internacionais, coordenador do curso de logística da FATEC Botucatu. Nós vamos falar o beabá para você se inserir no comércio internacional e também um panorama do agro na nossa região. Muito bem, esse é o Economia 360, transmitido ao vivo pelo Facebook de Reinaldo Caféu, também no YouTube de Reinaldo Caféu Economista e no YouTube da 96 FM. Se você perder qualquer conteúdo, você terá a oportunidade de revisitar. E o Gustavo Cândido, que cuida aí das nossas redes sociais, também faz os recortes que são veiculados no Facebook, LinkedIn, também no Instagram. E, além disso, aí no TikTok, além disso, esses recortes também ficam ali no YouTube de Reinaldo Caféu Economista. Aproveite, faça a sua assinatura. Passamos aí já de 6 mil inscritos e, naturalmente, queremos também a sua participação. Bom, antes da gente falar da economia, você sabe que a educação financeira é importante, né? E você que me acompanha sabe muito bem disso. E ela começa com uma escolha simples, né? Claro que eu estou falando de negociar suas dívidas. E tem como fazer isso sem sair de casa com o Pagou Fácil. Você entra no site, consulta seu CPF e fecha seu acordo em condições que cabem no seu bolso, do seu jeito e no seu tempo. Pegou o celular, negociou, resolveu, pronto. Acesse o pagoufácil.com.br para quitar suas dívidas e ficar tranquilo e tranquila sempre. Pascoaloto, Serviços Financeiros. Bom, muita gente não se dá conta que para alugar principalmente um apartamento é importante você considerar alguns fatores para garantir que você encontre um local que atenda às suas necessidades e também o seu orçamento. O primeiro ponto que você deve levar em conta é a localização do imóvel. Verifique a proximidade de outros serviços que você utiliza com frequência. Por exemplo, se está próximo do seu trabalho, se tem escola, ou transporte público, supermercados, isso é importante, né? Então você tem que pegar sempre aquele teu carro para fazer a operação. Claro que você tem que olhar o preço do aluguel. Verifique se esse aluguel está dentro do seu orçamento e se é compatível com o valor. Leve em conta também outros fatores, né? Que é o valor do condomínio e se o dono do imóvel vai repassar também o IPTU para você. Essas definições farão com que você tenha a tomada de decisão dentro das suas condições financeiras. Verifique as condições do apartamento. Está bem conservado? A pintura está bem, os azulejos estão bem colocados, pisos, portas, como é que está o chuveiro, como é que é a iluminação, né? A parte elétrica disso, tem ar-condicionado, não tem ar-condicionado? Tudo isso deve ser considerado na hora de você fechar o negócio. Verifique se esses equipamentos estão bem, a cozinha está equipada, tem internet, é fácil acesso à TV a cabo, a conexão para a internet é viável naquele prédio. Como é que é a segurança? Tem porteiro? É remota a portaria? Né? Tem área de lazer, piscina, academia, alguns serviços agregados? Tudo isso equacionado, é hora de você olhar o contrato. Leia atentamente para você não ter nenhum tipo de problema, né? Qual é o prazo do contrato? Qual é a carência para você sair? Por exemplo, se a legislação estabelece 3 meses de multa caso você saia antes de vencer o contrato. Isso está previsto? O reajuste do aluguel, que tipo de indexador é? O IGPM vai usar um índice de inflação do seu salário? Essa, inclusive, é a minha sugestão. Se possível, na negociação, colocar o mesmo indexador que reajusta a sua renda. Se tem que ter caução, como é que se dá a devolução? Principalmente, fique de olho na vistoria. A vistoria é fundamental para quando você for sair,
para entregar nas mesmas condições desse imóvel. Tem dono de imóvel que exige uma pintura completa. Isso não está previsto. Se você recebeu esse imóvel com uma pintura que não foi zerada, você tem que entregar nas mesmas condições que você recebeu. Veja a responsabilidade que você tem como locatário e quais são também as obrigações do locador. A vizinhança também é muito importante. Tem muito ruído, está próximo de uma escola, tem segurança, tem comércio, tem serviços. Quem é que administra esse prédio? Tem um administrador eficiente, quem que é o síndico? É muito chato, vai ter problema para você ter gente, não pode proibir animais, mas será que o regulamento interno não vai perturbar nesses aspectos, né? E claro, fique de olho aí de quanto é, como eu já coloquei, o IPTU, condomínio, a conta de água e energia. As condições de rescisão também devem ser muito bem trabalhadas para você evitar multas e penalidades. E claro, tenha sempre um fiador, senão você vai ter que ter uma caução. Também tem seguro que pode ser contratado. Verifique como é que se dá a questão da documentação do apartamento e a partir dali é só aproveitar. O que você não pode é entrar numa enrascada fazendo o aluguel de um imóvel. Boa escolha aí para você. E olha só, hein, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse que a autoridade monetária decidiu recuar em relação ao Drex, aquela que era a moeda digital. E muita gente estava preocupado que ia ter aí um controle da vida financeira. Ele disse o seguinte, após 4 anos, a tecnologia não se revelou viável e que existem hoje outras maneiras de atingir o que a gente quer, que é ter essa rede com ativos tokenizados, com certificação de que vai dar segurança e liquidez de maneiras mais simples por meio de outras tecnologias. Lembrando que quando o Drex foi anunciado, o Banco Central e o Governo Federal informaram que a versão inicial do Real Digital seria uma opção adicional ao uso de cédulas, né? E os canais oficiais do Palácio do Planalto até apresentaram essa novidade, mas o Banco Central recuou. Podemos ter outra solução em relação a essa moeda digital, mas aquela preocupação que você tinha de entrar no Drex e ter todo o controle da sua vida financeira foi abortado nesse momento. A autoridade monetária diz que o Drex, por hora, não vai ser implantado. Eles buscam uma solução para ter uma moeda digital. Vamos fazer um rápido intervalo comercial? Vamos, né? Participe aqui conosco, acompanhe ao vivo, porque na sequência eu vou falar da inflação. A inflação oficial deu um recuo, mas ainda não é hora de comemorar, porque a taxa de juros continuará ainda elevada. Eu explico isso logo depois do intervalo. Você está ouvindo Economia 360. Oferecimento Serve Todos Supermercados. Use o WhatsApp 14 98146 8031 para receber as ofertas. Pascoaloto Serviços Financeiros. Grupo Euro 17. Nós fortalecemos a sua vida financeira. Apoio Ótica Diniz. Para você ser feliz. Lopes e Guedini. Seu escritório Tax Group para Bauru e toda a região. Fone WhatsApp 14 3208 0003. Seguro Saúde é Primo Seguros. Estamos de volta com Economia 360, com Reinaldo Caféu. Descomplicando a Economia, nosso encontro de todos os sábados. Perdeu algum conteúdo? Vai lá no YouTube, aproveite e assine o canal Reinaldo Caféu, Economista 96 FM Bauru. Tem alguma dúvida de economia? Tem algum assunto que você queira? Mande aí para nós. A gente, com alegria, vai preparar para você. E olha, eu quero falar agora do Serve Todos. Eu estava planejando um churrasco com os amigos e sabia que precisava de carnes de qualidade. Fui até o açougue do Serve Todos e fiquei impressionado com a variedade e a qualidade dos cortes. E se você vai fazer um churrasco, não tem lugar melhor para comprar carne do que no Serve Todos. O Serve Todos está em Pirajuí, Reginópolis, Garça, Presidente Alves e Iacanga, e uma loja agora novinha ali na Avenida Afonso José Aiello, 2341, Vila Aviação, fica próximo ao Világio Mal. E ó que novidade legal, eles encaminham as ofertas diariamente para você através do WhatsApp. Salve aí no seu celular, eu vou falar bem devagar para você anotar, hein? 14 é o código de área, 981468031. Eu vou repetir, 14 981468031. Eu fiz o meu cadastro aqui, mandei um oi
e já recebo as ofertas do Serve Todos. E olha que saiu a inflação oficial do Brasil, que é medida pelo IPCA. O IPCA é pesquisado nas principais capitais brasileiras, não são feitas pesquisas no interior, então nas principais capitais, do dia 1º até o último dia de cada mês. É uma cesta de produtos para quem ganha até 40 salários mínimos. Eles fazem ali que cesta de consumo. E nesse índice tem 450 produtos, aproximadamente, regionalizados. Para você ter uma ideia, o streaming que você acessa, por exemplo, Netflix, semijoias, manutenção de carro, batata, cebola, passe de ônibus, passagem aérea, combustível, tudo que uma família que ganha até 40 salários mínimos consome e dividido, claro, por segmento e cada um com seu peso, né? São grupos que têm peso no valor total. E o último dado, foi divulgado recentemente pelo IBGE, apontou que a inflação ficou em 0,09% no mês de setembro. Esse resultado representa uma desaceleração de 0,39 ponto percentual. Em setembro, o IPCA foi de 0,48%, agora 0,09%. Esse recuo também ficou abaixo da expectativa do mercado, que previa um aumento entre 0,1% e 0,16% nos preços. Segundo o IBGE, é a taxa menor para um mês de outubro desde 1998. Então faz muito tempo, quando foi registrado 0,02%. Com esses dados, a inflação oficial do Brasil acumula alta de 3,73% nesse ano, portanto de janeiro até outubro, e 4,68% nos últimos 12 meses. E aqui que eu chamo a atenção, né? 4,68% é acima dos 4,5%. O Banco Central tem que olhar para trás nos últimos 6 meses e ter a inflação no máximo em 4,5%. Mas ele já, Banco Central, disse que persegue 3%. Portanto, com 4,68% não teremos refresco na taxa básica de juros, que vai continuar alta pelo menos até o final do ano. Em outubro do ano passado, o IPCA foi de 0,56%, agora 0,09%. O grupo que teve maior alta foi o grupo de gastos em casa. A energia elétrica foi a principal influência negativa no grupo habitação. Destaque, a energia elétrica acabou registrando uma queda de 2,39%. Portanto, o grupo de habitação foi negativo na média. Vamos lá então aos desempenhos. Alimentação e bebidas praticamente estável no mês de outubro na comparação com setembro, 0,01%, um grupo importante principalmente para as famílias de menor renda. A habitação ficou negativa em 0,3%, como eu coloquei, a energia elétrica acabou registrando queda porque houve uma mudança na bandeira tarifária. Artigos de residência teve queda de 0,34%, vestuário subiu 0,51%, transporte alta de 0,11%, saúde e cuidados pessoais alta de 0,41%, despesas pessoais alta de 0,45%, educação alta de 0,06% e comunicação 0,16%. Lembrando que a energia elétrica teve um bônus de Itaipu que não se repetiu. Em agosto a energia subiu e agora com a mudança da tarifa, né, que é aquela que, para quem consome mais de 100 kWh, ela mudou da vermelha patamar 2 para patamar 1, ela cobrava R$ 7,87 para cada 100 kWh de consumo. Agora está cobrando R$ 4,46, então isso ajudou na redução. Outros itens também ajudaram a segurar a inflação no mês de outubro. Foi a queda no preço dos aparelhos telefônicos, caíram 2,54%, e também seguros de carros tiveram queda, 2,13%. No grupo alimentação e bebidas, que tem o maior peso na inflação, ela ficou praticamente estável e foi o menor resultado para o mês desde 2017. Vale destacar que a alimentação em casa caiu 0,16%, teve uma queda do preço do arroz, 2,49%, e o leite longa-vida, que caiu 1,88%.
A batata inglesa teve alta, de 8,5%, o óleo de soja subiu 4,6%. Já a alimentação fora de casa subiu mais em outubro, passou de 0,11% de setembro para 0,46% no mês passado. Isso quer dizer que vale a pena consumir em casa. A gente sabe que não é fácil, porque muita gente trabalha fora, tem que se deslocar, então nem sempre consegue chegar em casa, mas aqueles que puderem, a comida dentro de casa, feita em casa, ela é mais barata do que comer fora de casa. Os lanches ficaram 0,75% mais caros, as refeições 0,38% mais caro. O grupo vestuário teve a maior alta no mês, 0,5% puxada por calçados e acessórios e roupa feminina. Em despesas pessoais, o destaque foi para o aumento do emprego doméstico, 0,5% de alta. O pacote turístico também teve alta de 1,9%. Saúde e cuidados pessoais subiram 0,41%. Foi o grupo que mais influenciou a inflação de outubro. E aí, destaque para produtos de higiene, 0,5% de alta, e planos de saúde também 0,5%. No transporte, o aumento veio principalmente das passagens aéreas, uma alta de 4,4%, e dos combustíveis, que subiram 0,3%. O óleo diesel foi o único a cair, uma queda de 0,4%, enquanto o etanol subiu 0,8%, o gás veicular 0,4% de alta, a gasolina 0,2%, todos eles apresentando alta. Então, uma boa notícia, a inflação deu uma trégua, o grupo alimentação e bebidas está bem comportado, mas como eu disse, como no acumulado é acima dos 4,5%, o Banco Central ainda não tem conforto para reduzir a taxa de juros. Inclusive, sobre isso, eu vou falar ainda no último bloco sobre a ata do Copom, que aponta a manutenção dos juros por um período maior. E em setembro também nós tivemos esse dado da inflação de outubro, mas o desempenho da economia ele vem um pouco atrasado. E o dado divulgado pelo IBGE refere-se a setembro, o volume de serviços no Brasil teve alta de 0,6% se comparado a agosto. É o 8º resultado positivo seguido, no período ele acumulou alta de 3,3%. Com esse resultado, o setor de serviços está 19,5% acima do nível da pré-pandemia, lá de fevereiro de 2020. A gente sempre olha esse parâmetro porque era quando tinha a normalidade, né? Nós estávamos numa situação normal. Quando veio a pandemia, tudo ficou diferente. Então a gente usa sempre fevereiro de 20 como uma base. Então o setor de serviços resiliente vem com uma alta de 19,5% nesse período e 0,6% agora no mês de setembro. Lembrando que o setor de serviços, junto com o comércio, representam 70% do PIB brasileiro, né? O varejo, infelizmente, teve queda, nós vamos falar disso ainda nessa edição, mas o setor de serviços, a gente chama ele de resiliente, continua ainda movimentando. Se a gente olhar a série histórica frente a setembro de 2024, o volume de serviço avançou 4,1%, ou seja, num período de um ano, ele acabou avançando, é a 18ª taxa positiva consecutiva. Neste ano, ele acumula uma alta de 2,8%. Se nós olharmos os últimos 12 meses, alta de 3,1%. Essa expansão de 0,6% no volume de serviços, na passagem de agosto para setembro, foi acompanhada por 3 das 5 atividades com destaque para transporte, com uma alta de 1,2%. É o segundo resultado positivo seguido, e os demais serviços vieram também com viés positivo. Informação e comunicação, esses itens subiram 1,2% e outros serviços 0,6%. Aqui temos serviços profissionais, administrativos e complementares encolhendo no período, uma queda de 0,6%, e os serviços prestados às famílias caiu 0,5%. Transporte e serviços auxiliares de transportes e de correio tiveram uma alta expressiva de 6,1%. Portanto, é um setor que vem se mantendo, vem tendo aí essa resiliência que eu coloquei. Isso é muito positivo. É óbvio que nós temos aí outros sinais de desaceleração, eles estão vindo principalmente do setor industrial e do varejo, o que é preocupante.
15 das 27 unidades federativas tiveram alta, ou seja, 15 subiram e 12 unidades da federação não tiveram alta nos serviços. São Paulo puxou 1,1% e Distrito Federal teve alta de 8,3%. Já o Amazonas teve uma queda de 8,1% e Piauí caiu 18,1% no período. É isso. Vamos fazer um rápido intervalo comercial. Na sequência, eu venho com a entrevista do dia. Eu vou receber Fábio Bonachella. O Fábio Bonachella, ele é profissional da área de comércio internacional, de relações internacionais, e também coordenador do curso de logística da FATEC de Botucatu. Eu vou falar do beabá para você fazer exportação e também o agronegócio. A gente volta logo depois do intervalo. Você está ouvindo Economia 360. Oferecimento Serve Todos Supermercados. Use o WhatsApp 14 98146 8031 para receber as ofertas. Pascoaloto Serviços Financeiros. Grupo Euro 17. Nós fortalecemos a sua vida financeira. Apoio Ótica Diniz. Para você ser feliz. Lopes e Guedini. Seu escritório Tax Group para Bauru e toda a região. Fone WhatsApp 14 3208 0003. Seguro Saúde é Primo Seguros. Estamos de volta com Economia 360, com Reinaldo Caféu. Este é o Economia 360, Descomplicando a Economia, nosso encontro de todos os sábados para passarmos a limpo a economia. Bom, e nesse bloco, a entrevista do dia. Eu recebo o Fábio Bonachella, ele é professor, consultor em negócios internacionais e coordenador do curso de logística da FATEC Botucatu. Fábio, obrigado por atender a nossa produção. Seja bem-vindo aqui ao Economia 360. Ô, Caféu, muito obrigado. Eu que agradeço aí pelo convite, agradeço a oportunidade de participar e estou à sua disposição aí para responder as perguntas sobre economia, sobre logística, sobre comércio internacional. Estou pronto para isso. Muito bem. Fala um pouquinho aí dessa sua carreira, né? Nós nos encontramos ali numa fase da sua formação, né? Sendo seu professor. Depois disso, sei que você foi para docência, tem aí um escritório de consultoria em negócios internacionais, coordena um curso. Fala um pouquinho dessa sua trajetória e como é que você acabou derivando aí para essa área de negócios internacionais. Então, Caféu, quando você foi meu professor, né, eu fui seu aluno no curso de comércio internacional, de administração de empresas, né, na verdade, administração de empresas com habilitação e comércio exterior. Acabei entrando para trabalhar no escritório na cidade de Bauru, numa comissária de despachos. Aí, dessa comissária de despachos, eu acabei entrando para a docência. Depois da docência, eu saí da comissária de despacho e fui para a consultoria e sigo aí, né, com a consultoria, sigo com a docência já faz alguns anos, algo em torno de 20 anos, e de 2 anos para cá eu estou vivendo a experiência de gestão e estou como coordenador do curso de logística da FATEC de Botucatu, já faz indo para 3 anos, além aí do escritório, e com relação à minha formação, eu estudei tudo, fui até o doutorado, em Relações Internacionais, pela Unesp de Marília, e consigo aí, né, atender adequadamente meus clientes. Hoje também trabalho na Apex Brasil, com relação às consultorias, né, além das consultorias privadas, ainda trabalho também para a agência aí da Apex Brasil, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. E é exatamente aí que eu queria mostrar, né, para a nossa audiência. Nós temos muitos empreendedores de pequenos negócios, alguns começando inclusive no e-commerce, outros têm indústria querendo conquistar outros mercados. Qual que é o primeiro passo, né, para alguém que nunca experimentou o comércio internacional começar a trilhar esse caminho, ô Fábio? Então, Café, justamente na Apex, o meu trabalho é esse, né? Dar os primeiros passos, guiar os primeiros passos aí para os pequenos empresários, micro, pequenos e médios empreendedores, que é ensinar, né? Aprender o como fazer, aprender as primeiras dicas aí de marketing internacional, aprender os primeiros momentos aí sobre a prospecção de clientes, entender sobre documentação, sobre formas de pagamento, compreender sobre a questão
de como negociar, como formar preço. Então, a primeira coisa é buscar o conhecimento, né? A gente tem muitas plataformas governamentais que ensinam isso, né? O governo brasileiro apoia muito o pequeno exportador, o pequeno empreendedor que deseja exportar, na verdade, né? Então, é buscar o conhecimento e aprender os primeiros, né, como se contactar, como fazer prospecção de negócios, a questão de criação de um site, a questão de formação de preço, justamente para não sair, né, dando aí oportunidade, perdendo oportunidade, na verdade, né? Então essa é a grande questão. E como esse pequeno lida com outra moeda, né? Quer dizer, uma coisa é você operar em reais, né? Outra coisa é você estar sujeito a oscilações, né? Nós temos no Brasil o chamado câmbio flutuante, né? Depende da oferta e demanda, mas nós sabemos que o câmbio, ele sofre influências, vamos dizer, objetivas, né? Econômicas, mas tem também muito aí do comportamental, né? Basta aí ter um conflito geopolítico, eventualmente um caso, como recentemente aconteceu, do tarifaço americano, né, e mexe aí com a cotação do dólar. Como é que esse pequeno empreendedor que vai trilhando esse caminho pode lidar com a questão de outra moeda? Então, isso também é uma das coisas que a gente tenta mostrar, né, para o cliente, mostrar para o empreendedor, como lidar com a questão cambial, né? Então eu gosto de apresentar como cuidar dos pagamentos internacionais, né? Qual é a melhor maneira para se proteger sobre isso. Normalmente as vendas internacionais são todas feitas com pagamento antecipado ou com pagamento à vista, né? Isso já dá uma grande segurança para o pequeno exportador, para o pequeno empresário, e acaba gerando aí um pouco menos de dor de cabeça com relação às exportações e com relação à alteração cambial. Então, isso é uma grande vantagem aí do comércio exterior, né? A gente tem essa parte da segurança, que é o pagamento antecipado. Diferente do que acontece no mercado interno, que a gente vende aí a 30, 60, 90 dias de prazo de pagamento, no mercado internacional isso não acontece. Então fica um pouco mais seguro para o pequeno e médio exportador, fica um pouco mais tranquilo. Não estou dizendo que não tem risco, né? Sempre há risco, mas fica mais tranquilo e gera mais segurança, especialmente para os primeiros passos, né? Agora, do ponto de vista da entrega desse material, como é que é a opção pelo meio de transporte? Tem a ver com volume, tem a ver com peso? Porque hoje você tem aí, claro, se você está ali no varejo, isso pode ser pelos correios ou por outra forma, né, de entrega, mas você tem também produtos que dependem de container, e aí tem a questão do desembaraço, né, onde é feito isso, como é que é essa questão, e eu até entendo, né, que se você me permite, acho que na hora que você dá orientação para quem quer atuar no mercado internacional, você está falando, ó, você tem que ter uma logística muito adequada, né? Porque quem está comprando na outra ponta tem que ter uma boa experiência, né? Então, como é que define essa questão da logística para a entrega da encomenda que foi fechada? É justamente nesse sentido aí que você propõe, né? Você tem, dependendo do volume, dependendo da quantidade, e também dependendo do valor da mercadoria, né? Às vezes a mercadoria ela é grande, em alto valor agregado, pequeno volume, a gente usa o transporte aéreo, que ele é mais rápido, mais seguro, mais eficiente. Mas 80% dos negócios internacionais são feitos através da navegação de longo curso, na modalidade marítima, né? Ou através de containers, através de navios, que é o mais costumeiro, né, onde a navegação é feita de uma forma mais comum, né, então a maioria das cargas são atendidas dessa forma. A menos que seja uma carga muito pequenininha, né, aí a gente pode usar os Correios, a gente pode usar outras empresas especializadas, além dos Correios, algumas empresas especializadas internacionalmente, que fazem também o transporte de pequenos volumes, mas de fato, está tudo relacionado ao volume, à quantidade, ao peso e ao valor, né? A gente escolhe a melhor logística conforme
o tipo da mercadoria. Então, dependendo do tipo de mercadoria, são as instruções que a gente passa aí para os pequenos empresários, para os pequenos exportadores. Qual é a melhor forma desses pequenos empreendedores prospectarem seus clientes? Utilização de feiras e uma vez prospectado, quais são as garantias que eles têm que ter, ou seja, que tipo de pesquisa de idoneidade eles têm que fazer para não ter uma venda? Apesar de você ter dito que uma boa parte é venda antecipada, pode ter sempre algum problema aí nessa relação. Então, a forma de prospectar e como é que ele se segura, né, se assegura que efetivamente está vendendo para alguém que vai honrar o seu compromisso. A gente tem aqui onde eu trabalho, né, na Apex Brasil, é justamente isso, é preparar o empresário para participar de feiras internacionais, né? Feiras essas que podem acontecer no exterior, feiras essas que podem acontecer no Brasil, né? E aí, com essa participação, é a melhor ferramenta de prospecção. E o pequeno empreendedor, estando vinculado com a Apex Brasil, ele vai ter a segurança, porque a própria Apex faz a pesquisa de idoneidade do comprador, né? Faz a pesquisa de idoneidade daquele cliente, daquela empresa que pode vir a ser o comprador de um produto brasileiro. Então, a própria Apex faz essa pesquisa, né? Se você está dentro de uma feira internacional amparado aí por instituições governamentais, você vai ter essa segurança. E também, né, o governo brasileiro oferece várias plataformas, né? Tem plataformas aí de grande relevância, de bastante utilidade, onde o empreendedor pode se cadastrar, colocar ali o site, colocar o catálogo de preços, né, e se oferecer, né, para poder vender seu produto. É uma plataforma criada pelo governo brasileiro, chama-se Buy Brasil, e essa plataforma tem ajudado a movimentar bastante os negócios internacionais. O governo divulga muito isso internacionalmente, né? E para poder favorecer, ajudar, né? Na verdade, não é só favorecer e ajudar. Na verdade, né, a gente está aqui no programa de economia, né, é movimentar a economia, ou seja, fazer com que os negócios aumentem, né, e aumentando as vendas de mercadorias, consequentemente, aumentam as entradas de moedas estrangeiras. Essa é a grande pegada. Muito bem, conversando aqui com o Fábio Bonacella, ele é consultor em negócios internacionais, coordenador do curso de logística da FATEC Bauru, aqui no Economia 360. Vamos fazer um rápido intervalo comercial. Na sequência, a gente vai continuar essa conversa com o Fábio, né, trazendo para você o beabá da exportação, e o Fábio também opera no agronegócio. Vamos sentir como é que é a nossa região e se o agro está sendo afetado com as exportações para os Estados Unidos. A gente volta logo depois do intervalo. Você está ouvindo Economia 360. Oferecimento Serve Todos Supermercados. Use o WhatsApp 14 98146 8031 para receber as ofertas. Pascoaloto Serviços Financeiros. Grupo Euro 17. Nós fortalecemos a sua vida financeira. Apoio Ótica Diniz. Para você ser feliz. Lopes e Guedini. Seu escritório Tax Group para Bauru e toda a região. Fone WhatsApp 14 3208 0003. Seguro Saúde é Primo Seguros. Estamos de volta com o Economia 360, com Reinaldo Caféu. Descomplicando a economia, nosso encontro de todos os sábados. Está interessado nesse conteúdo, perdeu alguma coisa? Vá no nosso canal lá no YouTube. Você tem duas opções. Vai no canal da 96 FM ou Reinaldo Caféu Economista. Nos dois, se você visitar, faça ali a sua assinatura. Se quiser acionar o sininho, toda vez que nós entrarmos ali com material novo, você recebe. Por sinal, no meu canal no YouTube, já passamos aí de 6 mil inscritos, você vai encontrar vídeos do Boletim Econômico Semanal, que você pode receber também, se acionar ali o sininho. Eu tenho vários vídeos falando de economia, de finanças empresariais, de finanças pessoais, então vale a pena visitar lá. Reinaldo Caféu Economista, só digitar Reinaldo Caféu lá ali no YouTube, você chega lá no meu canal. Bom, hoje, aqui no Economia 360, recebendo o professor Fábio Bonacella, ele é consultor em negócios internacionais,
internacionais e também coordena o curso de logística da FATEC Botucatu. No primeiro bloco nós falamos um pouco de como é que você pode se inserir, né, no comércio internacional, ele que representa uma agência importante governamental aqui na região. Agora eu queria sentir com você, Fábio, nós temos aí um movimento de negociação das tarifas impostas pelos Estados Unidos. A última balança comercial brasileira ainda veio superavitária com o resto do mundo, mas houve uma queda de 38% nas exportações brasileiras para os Estados Unidos. Aí o Brasil está indo mais fortemente para a China, tem também conquistado aqui mais Mercosul, a Europa também tem sido um destino importante. Como é que está essa situação da tarifa e tem um refresco aí na questão do café brasileiro? Caféu, a tarifa aplicada pelo governo americano vem dificultando bastante aí os negócios, né? Se mantém, por enquanto, um pouco estáveis, mas vem diminuindo o número dos produtos vendidos, a quantidade, os valores em dólares, né? Vem dificultando um pouco aí a vida dos exportadores. Mas uma coisa é muito importante de se comentar. O próprio governo americano entende as necessidades da sua população, né? Então, o exemplo do café, acontecido recentemente, né, onde a gente possivelmente vai ser beneficiado com uma diminuição da alíquota lá pelo governo americano, porque, veja, o comércio internacional, ele é utilizado, né, especialmente de alimentos, do agronegócio, ele é utilizado para equilibrar a produção. Se você não produz tudo, você compra de fora. Significa que você precisa daquele produto, significa que você precisa daquele alimento. Então, se você tem um fornecedor e você aumenta o valor do imposto desse fornecedor, e esse fornecedor para de fornecer, vai gerar falta desse produto. Então, o governo americano sentiu aí, né, o exemplo mais recente, na falta do café, né, então já vai consertar a alíquota, melhorar aí o valor do imposto aplicado no Brasil, né, para conseguir o produto voltar a ser comercializado regularmente lá nos Estados Unidos. E assim ele foi fazendo com vários, né, a carne na época da imposição da tarifa também não foi afetada, o suco de laranja também não foi afetado. Então existem aí, né, algumas análises feitas pelo governo para controlar o comércio, né, e para isso que existem aí as tarifas. O Brasil também é um país que pratica tarifas de importação, né, então nós estamos acostumados a saber como é que funciona. O Brasil é um país protecionista, né, está acostumado a aplicar tarifas. Então, vendo aí o governo, né, e vendo o governo americano e vendo aí as necessidades, ele vai adequando. Da mesma forma que o governo americano é um grande exportador de trigo, por exemplo, né, se ele ficar mexendo com tarifa, ele vai deixar de vender, né? Se o Brasil recoloca uma tarifa aí de reciprocidade no trigo americano, por exemplo, vai faltar trigo no Brasil, vai aumentar os impostos, os compradores não vão comprar, né, e assim vai acontecendo aí as negociações internacionais. O muito importante da gente destacar, né, é que o comércio internacional é feito para regular as necessidades, né? Se a gente está comprando um produto lá de fora ou vendendo algum produto lá fora, é porque a gente está ou com bastante quantidade dessa grande quantidade para poder exportar, ou necessidade para poder importar. Essa é a grande reflexão aí do comércio internacional. E é nesse aspecto que eu queria voltar em quem faz exportação. Eu trabalhei numa indústria, né, que ela usava a sazonalidade interna, ela tinha 3 meses de quedas de vendas aqui, e ela aproveitava o ciclo de inverno no exterior. Então, e na visão da empresa, naquela oportunidade, já faz muito tempo isso, você acha que nem era nascido ainda, era manter os custos fixos da empresa, ou seja, ela exportava para ficar no ponto de equilíbrio naquele período, então ela não tinha a grande ambição de que ganhasse muito dinheiro, mas só o fato de manter a equipe na sazonalidade, ou seja, de não ter que descontratar e para contratar depois, ou ter férias coletivas, já valia a pena. Isso pode ser uma estratégia também, né, para você se manter o ano todo dependendo do tipo de produto que você produz, né, se não tem mercado permanente aqui internamente, né? Exatamente, esse exemplo que você citou aí entra nas vantagens, né, do comércio internacional, né, que você conserta a sazonalidade,
né, você acerta e mantém a fluidez das vendas durante o ano todo, e isso é fato. Tem empresa que nem gosta ou nem procura ganhar tanto dinheiro com a exportação, simplesmente se manter produzindo, porque a empresa produzindo, sem fazer a rotatividade de funcionários, né, tendo que demitir no alto momento de produção, no baixo momento de produção, para depois recontratar na outra época de alto momento de produção, então só de evitar esse problema, né, já é importante. Na verdade, o comércio internacional oferece várias vantagens. Falamos aí no bloco anterior sobre a questão de pagamento antecipado, dá para acertar fluxo de caixa, né, com o recebimento antecipado. Se você tem a produção, a venda constante para o exterior ou a abertura de novos mercados, você consegue acertar a sazonalidade. Se você tem um produto que você vende para o exterior e utiliza rótulos, por exemplo, embalagens em outro idioma, você coloca ali um Made in Brasil, isso vai ajudar também as empresas a saberem que você é um exportador e vai incentivar as compras aqui no mercado interno. Enfim, a exportação beneficia. E quando a gente fala em alimentos e bebidas, quando a gente fala dentro da questão do agronegócio, isso é muito importante, né? Isso é muito importante e incentiva bastante a entrada das empresas nesse mercado. Para a gente finalizar essa parte do comércio internacional, no caso das plataformas, do e-commerce, é tranquilo? É mais fácil do que uma indústria? Vamos imaginar que eu tenho ali produtos eletrônicos, eventualmente confecções. O que é mais fácil fazer para que o meu site não fique limitado a atender o mercado doméstico? Cafeu, veja, todas essas grandes plataformas que trabalham com a questão do marketplace, né, que são conhecidas aí da população, as pessoas compram constantemente nessas plataformas, todas elas hoje são globais. Então, é possível você se inscrever numa dessas grandes plataformas de marketplace e colocar o teu produto lá fora, né? Eles têm a forma de trabalhar com relação a isso, ao como armazenar a tua mercadoria lá no exterior, e você anuncia o teu produto em um marketplace no exterior. Então, aí você consegue diversificar mercados, você consegue vender, né, especialmente aí para os pequenos produtores, né? Você consegue deixar o teu produto armazenado na plataforma, no armazém da plataforma, vende no marketplace lá no exterior, e a logística vai fazer a entrega muito mais rápida lá no exterior. É da mesma forma quando a gente compra um produto em um site aqui no Brasil e fala, nossa, veio do exterior, como é que chegou tão rápido assim? Muitas vezes, esse produto já está armazenado aqui, né, de algumas ferramentas jurídicas de importação, e aí você consegue fazer rapidamente a movimentação. Então, a gente também consegue deixar guardado lá nos Estados Unidos, mercadoria nossa. Agora, Fábio, mudando um pouquinho, eu sei da sua especialização, seu estudo também no agro, né? Como é que é a nossa região? Nós temos aqui um avanço do eucalipto, né, que é a partir de Lençóis Paulista, nós temos o abacaxi por lá de cá, nós temos a cana-de-açúcar. Como é que está essa matriz do agro aqui na nossa região? E algo pujante? Eu até, inclusive, fiz uma pesquisa, o estado de São Paulo começou também a cultivar o açaí de uma maneira mais contundente, né? O que você pode falar aí do agro da nossa região? Sim, na nossa região, né, a gente tem aí bastante produção de frutas, né? Temos aí uma comercialização muito grande nesse sentido. Você citou abacaxi aí, mas nós temos avocado, nós temos algumas outras oportunidades. Também temos a questão do milho. A soja, né, está presente em todo lugar, não tem como escapar da soja, né? A gente tem aí, se não é um produtor que está usando a terra na região, ele está movimentando soja na região, né? Tem escritórios aí de comercialização de soja na nossa região que vão faturar a soja, né? Aqui não vão às vezes produzir, mas vão faturar, e daí entra para a questão da economia municipal, né, do PIB do município. Então nós temos, especialmente aí na região de Bauru, nós temos aí frutas, nós temos milho, nós temos soja, né? E o eucalipto que você cita aí é a produção aí direcionada especificamente para Bracel, em Lençóis Paulista, aí com o crescimento da produção de celulose, né, que temos crescente aí na nossa região, não tem como fugir do eucalipto.
Então, do agro da nossa região, temos esses produtos aí em destaque, né? Perfeito. Fábio, quem quiser manter contato com você, entender mais do seu trabalho, como é que você está posicionado aí nas redes sociais? Eu estou posicionado na rede social com o meu nome correto, é Fábio Bonachella. Você me acha no Instagram, você me acha no LinkedIn, né? Acha no antigo Facebook, que a gente ainda tem algumas coisas no Facebook, né? Não tem como fugir, mas é Fábio.Bonachella ou Fábio Bonachella, dependendo da rede social. Só digitar lá, vai me achar, vai me adicionar, mandar um direct se for no Instagram, deixar um recado se for no LinkedIn, e eu estou à disposição para dúvidas, curiosidades, auxílio, né, para poder aí movimentar o comércio internacional. Eu sou um adorador desse mercado, desse trabalho aí, há 22 anos já. E Bonachella é com CH, tá? Bonachella com CH. Bom, Fábio, fico muito feliz. Com L só. Eu fico muito feliz aí com a sua ascensão, né? Como nós colocamos no início, nos conhecemos ali na relação professor-aluno, e é muito gratificante para o professor contribuir com uma parte, né, naturalmente outros professores também do curso, de quando você abraça uma profissão e a partir dali se realiza, tem o seu ganha-pão e passa a ser inclusive uma referência no setor. Parabéns aí pela esse caminho que você trilhou, viu? Obrigado, Cafeu. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu trabalho com aquilo que eu gosto, né? Então, para mim, eu não sofro muito trabalhando, não. Eu trabalho com muita felicidade, né? Desempenho a função do que eu gosto, e é isso mesmo, né? Da mesma forma que você falou da relação professor e aluno, eu tenho a relação aí com os empresários, né? Cada empresário de sucesso que eu puder ajudar para ele chegar ao sucesso, também faz parte aí da minha felicidade. Além dos alunos, é claro, né, que eu também estou na docência, aí na logística e tudo mais. Muito bem, esse Fábio Bonachella, ele é consultor em negócios internacionais e coordenador do curso de logística da FATEC Botucatu. Um abraço, obrigado mais uma vez, até uma próxima oportunidade, Fábio. Conte comigo, Café, eu estou à sua disposição. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Na sequência, eu trago notícias do agro para você. Até já. Você está ouvindo Economia 360. Oferecimento Serve Todos Supermercados. Use o WhatsApp 14 98146 8031 para receber as ofertas. Pascoaloto Serviços Financeiros. Grupo Euro 17. Nós fortalecemos a sua vida financeira. Apoio Ótica Diniz. Para você ser feliz. Lopes e Guedini. Seu escritório Tax Group para Bauru e toda a região. Fone WhatsApp 14 3208 0003. Seguro Saúde é Primo Seguros. Estamos de volta com o Economia 360, com Reinaldo Cafeu. Descomplicando a Economia, nosso encontro de todos os sábados para falarmos de economia, passarmos a limpo as principais notícias, falar do mercado financeiro e sempre uma entrevista inspiradora. Convido você para assinar o meu canal, hein? Reinaldo Café Economista, lá no YouTube, passamos dos 6 mil e perdeu algum conteúdo aqui? Vá lá que está lá depositado, tanto na íntegra como os recortes que a nossa equipe vai realizar. E quem é parceiro aqui de todos os sábados conosco é a Padaria Duque. Ela fica ali na Duque de Caxias, 2712, café da manhã para os seus colaboradores, se você quiser, entrega para você, coffee break corporativo, entregas diárias de pães para sua empresa. Fica na Duque de Caxias, 2712, WhatsApp 3279-4900, 3879-4900, e nas redes sociais acompanhem lá, @PadariaDuque. E eu quero falar de um grupo que tem feito a diferença na vida das pessoas, na trajetória de empresas e na criação de novos negócios. Quero falar do Grupo Euro 17. O Grupo Euro 17 reúne empresas como a Euro 17 Crédito, que se tornou uma das maiores correspondentes bancárias do país, além da Euro Securitizadora, a Euro 17 Seguros, Euro 17 Promotora, 17 Imóveis, 17 Experience e a agência de publicidade 17 Com. São empresas que estão conquistando clientes com uma visão inovadora e o compromisso com a excelência dos serviços. Com profissionais qualificados com mais de 30 anos de experiência, o Grupo Euro 17 conquistou credibilidade para se tornar líder em diferentes mercados, fornecendo serviços da mais alta qualidade, valorizando a inovação, a responsabilidade financeira e o desenvolvimento econômico. Bom, agora que você conhece as empresas do Grupo Euro 17,
você tem 2 caminhos para conhecer mais e manter contato. Pode entrar no site euro17.com.br, esse 17 é numérico, ou ligar pelo 0800, é gratuita a ligação, hein? 0800 888 0017, 0800 888 0017. Euro 17, nós fortalecemos a sua vida financeira. E os chocolates brasileiros seguem se destacando muito afora, hein? Além da International Chocolate Awards, considerado o Oscar da chocolate, que premiou 3 marcas no Brasil, no país, o britânico Academy of Chocolate também reconheceu a qualidade dos produtos nacionais. As empresas Nugali, de Pomerode, de Santa Catarina, Mestiço Chocolates, de Itaíbibi, aqui em São Paulo, e a Labar Chocolate, de origem de Brasília, conquistaram medalhas na edição mais recente do concurso, um dos mais tradicionais e respeitados do setor. As façanhas das 2 primeiras empresas, inclusive, que é a Nugali e a Mestiço, aconteceram na mesma categoria de chocolates drageados com textura crocante. Parabéns à empresa nacional. Tem gente que fala que o verdadeiro chocolate só vem da Suíça, que aqui é cheio de leite. Vejo aí empresas brasileiras fazendo bonito no exterior. E o cultivo do açaí começou a ganhar espaço no estado de São Paulo pelas mãos de produtores que estão consorciando o açaí com outras lavouras como a seringueira, cacau e banana. Até o momento, são 50 hectares cultivados em 8 propriedades na região do Noroeste Paulista, envolvendo 13 municípios no entorno de São José do Rio Preto. O açaí, que caiu no gosto popular, está agora também marcando posição no exterior, está aí sendo cultivado ali na região de São José do Rio Preto. Mas nem tudo são flores no agro, hein? A inadimplência atingiu 8,1% da população rural brasileira no segundo trimestre deste ano. Os dados são da Serasa Experian, que foram divulgados nessa semana. Segundo o levantamento, baseado em pessoas com dívidas acima de 180 dias, houve uma alta de 1,1 ponto percentual comparado ao mesmo período do ano passado e de 0,3 ponto contra o trimestre anterior. Temos informações também de um crescimento da recuperação judicial das empresas do agro, o que é muito ruim, porque nós estamos num momento em que a economia vem desacelerando. E o agro não indo bem, não abastece o setor secundário, que não abastece o setor terciário, e a roda da economia não roda como desejado. E muitas pessoas estão aí cedendo as suas áreas, locando a sua área para eucalipto, notadamente aqui na nossa região. Mas quanto tempo leva para o eucalipto crescer? Bom, o tempo de crescimento de um eucalipto varia conforme o seu uso, mas geralmente essas plantações comerciais são colhidas entre 6 e 8 anos para fins de lenha, carvão e celulose. Para a madeira serrada, o ciclo é mais longo, podendo levar de 12 a 13 anos, enquanto que para a construção civil o corte pode ocorrer a partir de 2 anos. Lenha, carvão e celulose, o corte ocorre geralmente entre 6 e 8 anos. Madeira serrada, de 12 a 13 anos. Construção civil, a partir do 2º ano. Em plantações de alta tecnologia, com espécies selecionadas e manejo cuidadoso, o ciclo pode ser de 5 a 6 anos, aumentando a produtividade. Em média, o eucalipto pode crescer até 3 metros por ano, mas esse crescimento depende muito das condições do solo, clima e manejo. Os aluguéis dessas áreas estão cada vez mais convidativos, porque, principalmente aqui, a Bracel precisa da matéria-prima e tem estimulado e fazendo estudos comparativos entre o cultivo do eucalipto e outras culturas e até mesmo a pecuária. O que nós temos que ficar atentos é que não haja monocultura, que haja uma alternância na produção do agro da região para a gente não ficar refém só do eucalipto. Mas, para quem quer investir, estão aí os parâmetros. É uma cultura de longa maturação, mas, dependendo do contrato de arrendamento, por que não, né? E olha, eu tenho visto na internet muita gente dizendo, por que você come alface? Alface não tem nada de nutriente. Então eu fui pesquisar isso e eu descobri aí 10 curiosidades sobre o alface. Bom, primeiro,
que a alface é uma das plantas mais antigas cultivadas pelo ser humano. Sua evidência tem cultivo que remonta a mais de 4.500 anos. Não é pouca coisa, não. Existem vários tipos de alface, como a alface crespa, a iceberg, a romana e a alface de folhas soltas. Originalmente, a alface selvagem crescia nas margens do Mediterrâneo. A alface iceberg recebe este nome devido à sua forma compacta, que ela se assemelha a uma cabeça de gelo. A alface é uma excelente fonte de fibras, né? Alguns tiktokers falando que não serve para nada, mas tem fibras e contribui para a digestão e a saúde intestinal. Durante a época romana, a alface era consumida tanto como alimento como afrodisíaco. A alface contém uma pequena quantidade de lactucário, uma substância com propriedades calmantes, semelhantes às do ópio. A alface é composta principalmente por água, sendo uma escolha hidratante e de baixas calorias. No século XVII, a alface era considerada uma erva medicinal, acreditando-se que ela possuía propriedades curativas. O nome científico da alface é Lactuca sativa, que deriva da palavra latina lactis, que significa leite, referindo-se ao suco leitoso encontrado na planta. A alface tem nutrientes como fibras, vitaminas, especialmente A, C e K, e minerais. Mas o teor nutricional varia entre os tipos. Embora algumas variedades, como a alface americana, sejam menos nutritivas, outras, como a romana ou a folha de carvalho, são mais ricas em vitaminas e minerais. Nutrientes importantes, então, da alface: vitaminas A, C, K e o complexo B. Minerais como potássio, ferro, cálcio e manganês. Fibras ajudam no funcionamento do intestino e na saciedade. Ela tem várias diferenças, né? Como eu coloquei, a americana é menor teor nutricional, a alface romana ou folha de carvalho são mais nutritivas, a alface roxa tem mais ferro, mais fósforo e mais potássio. Enfim, a alface é uma fonte importante de nutrientes, especialmente se você consumir com os tipos mais escuros, como a romana, a roxa ou a crespa. Para uma dieta mais completa, a recomendação é variar os tipos de alface e combiná-la com outros vegetais. Então, aquilo que estão falando da alface, de que ela não serve para nada, está aí. Temos nutrientes nela e óbvio que você pode manter e até ampliar ela no seu cardápio. Quem não gosta de uma saladinha de alface, né, misturada ali com um tomatezinho, sempre vai muito bem. Fica aí então a eliminação, né, desse mito aí de que a alface não tem muita serventia. Bom, e falando também de agro, nós estamos nos aproximando no fim do ano. Temos aí a primavera, que já vem transformando, né, várias culturas, e nós temos a safrinha, que está se aproximando. E também do ponto de vista do clima, aguarda-se ainda para confirmar se nós vamos ter o efeito do El Niño, que pode mudar até o curso climático, interferindo inclusive no clima, mudando o comportamento em relação às chuvas. Então fiquemos bastante atentos, os meteorologistas estão fazendo aí todas as leituras e claro que aqui no Economia 360, no Bloco do Agro, eu vou sempre atualizar para você. Vamos fazer um rápido intervalo comercial. Na sequência, o último bloco, vamos falar da ata do Copom e trazer também os destaques da agenda econômica da próxima semana. A gente volta depois do intervalo. Até já. Você está ouvindo Economia 360. Oferecimento Serve Todos Supermercados. Use o WhatsApp 14 98146 8031 para receber as ofertas. Pascoaloto Serviços Financeiros. Grupo Euro 17. Nós fortalecemos a sua vida financeira. Apoio Ótica Diniz. Para você ser feliz. Lopes e Guedini. Seu escritório Tax Group para Bauru e toda a região. Fone WhatsApp 14 3208 0003. Seguro Saúde é Primo Seguros. Estamos de volta com o Economia 360, com Reinaldo Caféu.
Descomplicando a Economia, nosso encontro de todos os sábados. Você sabe, a gente passa limpo as principais notícias da economia, falamos de finanças pessoais, trazemos orientações do mercado financeiro, os indicadores mais importantes, também um olho no agro, uma passagem lá com fatos curiosos e também notícias do agro, e também, nesse bloco, um olhar do que pode impactar na próxima semana. Bom, todos sabem, né, que o Banco Central acabou mantendo a taxa de juros em 15% ao ano, e tão importante quanto a decisão é analisar a ata do Comitê de Política Monetária. E nessa semana o Banco Central divulgou a ata. E a ata diz o seguinte, eu levantei os principais pontos aqui para você. O Banco Central informou que ter maior convicção de que a taxa básica de juros de 15% ao ano é suficiente para assegurar a convergência da inflação em torno da meta, que é de 3%, com um intervalo de tolerância para 4,5%. Abre aspas aqui para a autoridade monetária. O comitê dá prosseguimento ao estágio que opta por manter a taxa inalterada por um período bastante prolongado, mas já com maior convicção de que a taxa corrente já é suficiente para assegurar a convergência da inflação da meta. Vou interpretar para você. Ele está dizendo o seguinte, a taxa de juros em 15% ela é alta, mas ela não precisa ser mais alta que essa, ou seja, 15% é bastante suficiente para atingir essa meta dos 3%. Então, nós não temos perspectiva de alta de juros, porém, também não tem perspectiva de queda na taxa básica de juros. No último encontro do Copom, o grupo manteve, então, a Selic em 15%, e essa foi a terceira vez no ano que ela fez isso. Hoje, a taxa Selic tem o maior patamar desde 2006. Ela é, do ponto de vista descontada da inflação, a segunda maior taxa de juros do mundo, 9,74% ao ano. Então, eu pego os 15%, desconto a inflação, sobra 9,74% ao ano. O grupo manteve essa taxa, então, que é a maior desde 2006. Na ata, eu destaco que houve a reiteração que vai seguir com essa taxa. A próxima reunião do Copom será somente em 9 e 10 de dezembro. Diante do cenário atual, talvez a cautela seja mantida. Então, a leitura que nós estamos fazendo, nós economistas, é que se tiver alguma queda na taxa de juros, ela vai se dar ao final do primeiro trimestre do ano que vem. No cenário doméstico, o Copom cita a trajetória de moderação no crescimento da atividade econômica, mas ressalta que o mercado de trabalho ainda mostra dinamismo. Nós tivemos números positivos, menores, mas positivos da geração formal de emprego, e a taxa de desemprego, apesar da distorção do Bolsa Família, é uma taxa de desemprego uma das menores que nós temos, 5,6% da população economicamente ativa. Também o Boletim Focus, divulgado na última segunda-feira, trouxe uma inflação acima dos 4,5%, e um crescimento do PIB de 2,16% para esse ano e 1,78% para o ano que vem. E o Copom disse o seguinte, os dados mais recentes corroboram, em geral, o prosseguimento de uma redução gradual do crescimento econômico, ainda que em momentos de inflexão no ciclo econômico seja natural observar sinais mistos advindos dos indicadores. O que o Copom quis dizer aqui é, nós temos um nível de atividade econômica ainda, ele é baixo, mas ainda positivo. E isso, então, exige da gente cautela. Também foi analisado o impacto da isenção do imposto de renda. Nós teremos, a partir do ano que vem, injeção maior de dinheiro na economia. Então, o Banco Central também está pagando para ver, né? Qual será o comportamento do consumidor o ano que vem, quando ele tiver mais dinheiro líquido na mão. Também foi analisada, segundo a ata do Copom, a paralisação nos Estados Unidos, né, em relação às exportações e o tarifaço, e a paralisação que aconteceu dos serviços públicos, que foi revogado pelo Donald Trump nesta semana. O Banco Central também levou isso em conta para tomar a sua decisão. Resumo da ópera, então, pela ata do Copom, qualquer mudança na taxa básica de juros
primeiro trimestre do ano que vem, não que ele tenha apontado para isso, uma dedução que nós economistas estamos tendo. Para você, o que muda? Nada. Há sim, do ponto de vista de quem toma dinheiro, uma seletividade mais no mercado financeiro. Com medo da inadimplência crescer por conta dos juros continuarem elevados, os bancos estão exigindo mais garantias e não estão dando crédito tão abundante. Agora, você que tem dinheiro sobrando, renda fixa é o oásis na aplicação, não obstante a Bolsa Brasileira está tendo bom desempenho, mas você vai ganhar ali acima da inflação 7%, 8%, não é pouca coisa. Obviamente que eu não recomendo que você fique na caderneta de poupança. O Banco Central alertou sobre a queda do nível de atividade econômica, eu já falei, o setor de serviços cresceu, mas o varejo recuou em setembro, depois de ter avançado no mês de agosto. Isso é um sinal de desaceleração gradual em função dos juros altos. Os juros altos impactam muito fortemente no varejo, que depende de concessão de crédito para vender a prazo. As vendas no varejo caíram 0,3% no mês de setembro, se comparado com o mês de agosto, e se eu comparar com setembro do ano passado, ainda tem uma alta de 0,8%, mas o que interessa é esse retrato recente aqui. Pra você ter uma ideia, o mercado projetava uma alta de 0,3%. Então caiu 0,3%, quer dizer, você saiu de 0,3% positivo de expectativa para menos 0,6 pontos percentuais de variação. 6 dos 8 setores do varejo pesquisados tiveram queda em relação a agosto. Livros, revistas e papelaria caíram 1,6%, tecidos, vestuário e calçados caíram 1,2%. As taxas positivas ficaram por conta de outros artigos de uso pessoal e doméstico, que subiram 0,5%. Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e perfumaria tiveram alta de 1,3%. No chamado comércio varejista ampliado, que inclui também veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado, além de produtos alimentícios, bebidas e fumo, o volume de vendas cresceu 0,2% em setembro sobre agosto, uma alta de 1,1% sobre setembro do ano passado. Em agosto, o varejo cresceu 0,1%, interrompendo uma série de 4 resultados negativos, e agora teve essa queda de 0,3%. Os empresários dizem que a elevada taxa de juros vem prejudicando, inclusive aumentando a inadimplência, o que chama atenção. Para mim, eu já tenho reforçado isso, você que me acompanha, tanto aqui como no Cidade 360, eu tenho trazido, e nos meus artigos no Jornal da Cidade, no JCNet, esse alerta de que o primeiro trimestre foi bom, o segundo trimestre nem tanto, e esse terceiro trimestre está desacelerando. Setembro ainda faz parte do terceiro trimestre. Nós começamos o último trimestre em outubro agora, e nós vamos medir outubro, novembro e dezembro. Inclusive, daqui a pouco eu vou falar para você da agenda econômica, o destaque da prévia do PIB também de setembro, para a gente sentir se tudo isso que está acontecendo nos vários setores reflete também por ali. Falando nisso, vamos dar uma olhadinha no calendário econômico da próxima semana. Na segunda-feira, começa com o Boletim Focus, 8h25 da manhã. Acesse lá o site do Banco Central, bcb.gov.br, e você vai ter a análise. Nessa semana, os índices ficaram idênticos à da semana anterior, meio que consolidando, que o mercado projeta para a economia brasileira. E na segunda-feira sai a prévia do PIB, que é calculada pelo Banco Central, o IBC-BR de setembro. O mercado tem uma expectativa que seja positivo em 0,4%, mas diante do desempenho do varejo, não sei não, hein? Nós vamos comentar isso no próximo sábado aqui, porque esse indicador sai na segunda-feira. Na terça-feira, os Estados Unidos divulgam a produção industrial mensal, expectativa de uma alta de 0,1% por lá. Na quarta-feira, na Europa, nós temos o índice de inflação de outubro, expectativa de alta de 0,1%. E vamos ter ata da reunião do Banco Central Americano, o FONC, que é o equivalente ao Copom brasileiro, vai trazer ali detalhes da política monetária norte-americana. Quinta-feira, feriado aqui no Brasil, é dia da consciência negra, agora é feriado nacional. Então o mercado brasileiro não opera na próxima quinta-feira, vamos ficar de olho no mercado internacional. Nos Estados Unidos nós vamos ter o nível de seguro, de taxa de seguro-desemprego, que é para ver
como é que está o mercado de trabalho e, na Europa, a confiança do consumidor. E fechamos a sexta-feira com sondagens dos gerentes de compra, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Isso dá o tom, né, do apetite dos compradores lá nesses dois países. Uma semana, então, com poucos indicadores, destaque aí para o para o IBC-BR, que é a prévia do Produto Interno Bruto, enquanto o IBGE vai calculando e demora um pouco mais, o Banco Central se antecipa. É isso. Nosso programa chegou ao fim. Eu agradeço a interação da nossa audiência e reforço o convite para você nos acompanhar no próximo sábado aqui, das 7 às 8h30 da manhã. Lembrando que se você quiser rever nosso conteúdo, é só acessar os canais da 96 FM Bauru e do Reinaldo Café Economista no YouTube. Aproveite e faça lá a sua assinatura. Os trabalhos técnicos foram do Leandro Zacarin, a coordenação das redes sociais de Gustavo Cândido e no comando da interação com a nossa audiência, a cargo de Marcos Cafeu. O Economia 360 tem o patrocínio de Serve Todos Supermercados, Pascoaloto Serviços Financeiros e de Euro 17. Nós fortalecemos a sua vida financeira. O apoio vem da Ótica Diniz, Seguro Saúde é Primo Seguros e Lopes e Guedini, seu escritório Tex Group para Baú e região. Parceiros do nosso programa, Novo Termas de Piratininga e Padaria Duque. Eu encerro o programa de hoje com uma frase do economista Paulo Guedes. O Estado deve cuidar dos mais pobres, mas sem criar dependência. Eu repeti. O Estado deve cuidar dos mais pobres, mas sem criar dependência. Nos encontramos na segunda-feira no Cidade 360 e no próximo sábado no Economia 360. Bom fim de semana, mude já, mude para melhor. Fique agora com o Túnel do Tempo. Tchau, tchau. Você ouviu? Economia 360. Reinaldo Cafeu, descomplicando a economia. De volta no próximo sábado. Oferecimento Serve Todos Supermercados. Use o WhatsApp 14 98146 8031 para receber as ofertas. Pascoaloto Serviços Financeiros. Grupo Euro 17. Nós fortalecemos a sua vida financeira. Apoio Ótica Diniz, para você ser feliz. Lopes e Guedini, seu escritório Tax Group para Bauru e toda a região. Fone WhatsApp 14 3208 0003. Seguro Saúde é Primo Seguros.